comecei a conversar com o Espírito Santo, a orar, e a começar a tentar entender o que estava acontecendo e o que Ele queria que nós fizéssemos, porque para quem realmente conhece o Espírito Santo, quem realmente já se encontrou, já teve um encontro a sós com Ele, fora de um culto, de um relacionamento mesmo, sabe que o que acontece no Brasil hoje é como se a gente tivesse com dores de parto para dar à luz alguma coisa muito grande, mas nós temos a convicção de que ainda não nasceu. E nós começamos às vezes a sentir aquelas constrações, aquelas dores, aquela agonia, aquele desespero, e a gente fala: Deus, é hoje que vai nascer. O que está acontecendo? O que nós precisamos fazer? Nós estamos sentindo, nós estamos percebendo, nós estamos atentos para o que está acontecendo. Nós estamos atentos para o que está acontecendo. Mas o que nós temos que fazer? O que? E queridos, o Espírito Santo me deu uma palavra muito séria essa noite. Como eu disse para vocês algumas semanas atrás, para vivermos um avivamento em algum lugar, nós precisamos elevar o nosso nível de adoração. E quando eu falo adoração, não é simplesmente no louvor. Adorar ao nosso Deus dia a dia, com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com a nossa vida. E quando nós começamos a crescer em adoração, o Espírito Santo ele começa a acrescentar canções para que sejam registradas o que está acontecendo ou o que vai acontecer nos próximos dias. Que sempre quando o Espírito Santo vai fazer alguma coisa, Deus visita o seu filho primeiro para que ele escreva o que precisa fazer. Falamos de Josué aqui, em tempos de governo, em tempos de favor e em tempos de deserto. Mas mais uma vez essa semana o Senhor reforçou o porquê do tema fogo, paixão e lágrimas, o porquê Ele está caminhando para isso. E o engraçado é que quando o pessoal cantou a primeira vez a música, hoje vocês viram que já foi a segunda, e eu acho que já tem 3 ou 4 pelo que eles me falaram, mas preste atenção, a primeira vez que eles cantaram a música aqui, se eu não me engano foi no Até Te Encontrar, foi naquela semana que nós lançamos o tema da nossa conferência. Nossa conferência estava sendo divulgada desde setembro, mas nós orávamos porque nós queríamos que o Espírito Santo fizesse da maneira dele, que ele desse o tema, que ele fizesse com que o tema não fosse simplesmente um tema para que a gente usasse para o marketing, e de fato nem foi usado. Quando o tema veio para nós, todas as nossas peças já estavam montadas. E aí nós começamos a pensar que na verdade fogo, paixão e lágrimas não tem a ver com peças da divulgação da nossa conferência. Tanto é que não é nem necessário, já estamos no último lote. A questão é que esse tema tem a ver com a gente. Esse tema tem a ver conosco, tem a ver com as nossas atitudes. É o que o Senhor tem esperado de nós para esses próximos dias. Eu quero ler um texto com você. Eu quero que você preste atenção. Isaías 6, verso 1 a seguir. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora preste atenção e repita comigo. Então disse eu: ai de mim, diga isso, fala: ai de mim,
Pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu quero fazer essa ministração, e somente no final dela eu quero voltar para esse texto que nós lemos. Por muitas vezes eu já escutei alguns pregadores, até às vezes no início da minha caminhada, eu mesmo já falei que foi muito lindo o chamado de Isaías, né? Que foi muito lindo essa entrega de Isaías, né? Um cenário perfeito, imagina, anjos voando, né? Fumaça enchendo o templo, a glória de Deus vindo sobre aquela casa, né? E aí ele se rende, ele se prostra. Mas eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, e o interessante aqui é que sempre quando a Bíblia vai trazer um relato de um ano, ela sempre traz um ano preciso, né? No ano tal antes de Cristo, no ano tal depois de Cristo. E aqui é interessante porque não está marcando o início do ministério de Isaías, mas está marcando a morte de Uzias. E quando a gente lê esse primeiro versículo, o texto vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, no ano da morte do rei Uzias. E eu comecei a pensar o porquê isso tinha acontecido, né? E porquê em um cenário tão lindo como esse, talvez do principal profeta que nós tivemos aí no Antigo Testamento, né? Um homem aí que foi um dos profetas messiânicos, que falou de Jesus, né? Que apontou que o Cordeiro viria, que falou da crucificação de Jesus, né? Mas eu comecei a falar, mas por que nesse cenário o registro é assim: no ano em que o rei Uzias morreu? A questão é: quem foi Uzias? Que rei foi esse? Qual foi a importância desse rei, que ele ficou cravado no dia de um encontro, talvez de um dos principais profetas que já existiu com Deus? E eu quero contar para você quem foi o rei Uzias. O rei Uzias, ele tinha 16 anos quando ele começou a reinar. 52 reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. E esse fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou os muros de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod. Edificou a cidade de Asdod entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os ameonitas deram presentes a Uzias. O seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, a porta do ângulo as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra com tropas, segundo o número de resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão. O total do chefe dos pais, homens valentes, era de 2.600 homens. Queridos, presta atenção aqui nisso aqui. Esses 2.600 homens, se a gente for traduzir no hebraico aqui,
nos dias de hoje, era como se fosse uma parte do exército ele, que a gente pudesse colocar como se fosse o BOPE, né? Como se fosse ali a rota do estado de São Paulo, o BOPE do Rio de Janeiro. Eram os homens faca na caveira. Ele tinha 2.600 homens para ser ali, que faziam a proteção dele. E aí nós começamos a ver o que um homem edificou. Talvez o rei Uzias foi o principal rei depois de Davi. Talvez ele foi o rei com mais conquistas depois de Davi. O menino começou a reinar novo com 16 anos, construiu aí cidades fortíssimas, edificou cidades fortíssimas. Ele também entrou ali contra os filisteus e teve sucesso. Além de gados, ele prosperava na agricultura. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E ali, além desses chefes que ele tinha ali, que era ali a segurança pessoal dele, a particular dele, o texto continua: e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou o rei Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente até que se fortificou. Queridos, nós começamos a ver que o rei Uzias era um homem principal do cenário do início do reinado, e como profeta tinha Isaías. Então nós começamos a entender aqui, que na verdade em Isaías 6, Isaías ele não estava começando o seu ministério. De fato, Isaías já era profeta. Isaías já era profeta. Ele já tinha ali sido incumbido de ser profeta da nação. Ele já profetizava, e de fato ele teria que ser conselheiro do rei, de fato ele teria que ditar como é que seriam as coisas. Mas aqui aconteceu alguma coisa interessante. Por quê? Vocês concordam que o rei cresceu demais? O rei cresceu muito, tudo que ele fazia dava certo, qualquer inimigo que ele queria invadir, ele invadia. E aí nós começamos a ver então uma passividade. Fala assim, passividade. Nós começamos a ver uma passividade de Isaías. Se você ler Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que de fato ele incumbia o seu chamado de profeta, porém com muita passividade. Ele faria ali talvez o que era necessário, ele faria ali talvez o que o básico, né? Digamos que talvez 20%, 30% do que ele poderia fazer como homem de Deus, ele faria ali só um pouquinho, 20, 30%. Só que aí aconteceu algo interessante. Se nesse texto que nós estamos lendo aqui sobre o rei Uzias tivesse acabado no verso 15 de 2 Crônicas 26, seria bom. O problema é que tem o verso 16, e o texto diz assim: mas quando nós somos evangélicos, nós gostamos muito do de repente de Deus, não é verdade? Deus faz as coisas de repente. Veio de repente no dia de Pentecostes, né? De repente as coisas acontecem. Porém, quando existe um mas na vida de um homem, nós temos que tomar cuidado. E o texto diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. E queridos, e aqui talvez para a nação começou uma desgraça imensa, mas em paralelo a tudo isso, estava acontecendo algo ímpar no ministério de Isaías. E eu quero chamar sua atenção nos próximos minutos, porque quando o Espírito Santo veio com essa palavra no meu coração,
eu comecei a enxergar muitas passividades no nosso ministério. Eu comecei a enxergar muitas coisas básicas no nosso ministério, muito só o necessário no nosso ministério. Eu quero chamar a sua atenção aqui, nesses dois contextos que nós lemos. O primeiro, Isaías se colocando disposto a responder o chamado. E o segundo, o contexto pelo qual ele fez isso. Sabe o que aconteceu aqui nesse contexto? A questão era o seguinte: Isaías, e agora? O que é que nós vamos fazer? O rei está morto. Os sacerdotes mataram o rei. Ele queimou incenso que ele não poderia no templo e no altar do Senhor. Somente os sacerdotes poderiam fazer isso. O rei está morto, e agora? Quem é que vai proteger? Quem é que vai edificar a nossa nação? Quem é que vai ditar as regras agora, Isaías? Ei, preste atenção. Isso já era a responsabilidade de Isaías antes do rei se fortificar. Mas ele estava passivo. Ele estava ali fazendo o básico, né? Ele estava ali fazendo só o necessário, que nem muitas vezes nós. E aí eu quero dar uma palavra para você. Preste atenção. Não adianta ser profeta. Tem que estar disponível para o que o Espírito Santo quer fazer. Ah, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser qualquer coisa. Isaías também era, e eu tenho certeza que muito maior do que qualquer um de nós que estamos aqui. Mas era passivo. Estava cômodo a situação dele. A situação estava muito cômoda. Estava muito favorável. A nação prosperando, a fama do rei se espalhando. E ele estava tranquilo. E por muito tempo foi o que aconteceu no nosso meio. O ministério crescendo, né? Teve um rapaz, não vou citar nomes para não ficar chato, mas um pregador bastante conhecido, ele ligou e falou assim: viu, não tem como encaixar aí no DIP não, né? Para pregar um dia na conferência, tal, eu vou estar aí perto já. Né? Não, você sabe, né? Porque assim, está sendo muito visto a conferência de vocês, né? É muito comentada no Brasil, né? Então seria muito importante, né, a gente poder fazer parte de tudo isso. Aí nós começamos a prestar atenção, e foi aí que eu enxerguei passividade no nosso ministério. O trabalho é bem feito? É bem feito. Nosso ministério é forte? Muito. Pode rodar o Brasil, pode procurar, pode ir, vai na capital. Pode ir na capital, porque no interior você não vai achar. Pode ir nas capitais. É forte? É. Conferência é boa? Muito. É falada no Brasil? A fama cresceu? Cresceu. Mas acontece que depois que isso aconteceu, nós começamos a ter líderes, nós começamos a ter jovens, supervisores passivos, fazendo só o que é básico, fazendo só o que é necessário. Não, porque agora eu sou profeta, Deus está me entregando umas palavras aí, né? Porque agora eu sou libertador, né? Estou no ministério de libertação aí, agora eu estou tranquilo, eu estou em outra vibe, ó. Agora eu sou evangelista nato, né? Queridos, preste atenção. Se você não se colocar disponível para o Espírito Santo, o que você tem não adianta nada. E eu comecei a entender o porquê do fogo, paixão e lágrimas. Sabe por quê? Porque até esse texto de Isaías 6, o ministério dele estava sem fogo. O ministério dele estava sem paixão. E o ministério dele estava sem lágrimas. Era marcado por passividade. Aqui não foi o chamado dele. Ele já tinha sido chamado por Deus. Ele já tinha sido instituído por Deus. Na verdade, esse texto foi quando ele acordou e viu que ele não estava cumprindo com disposição o chamado pelo qual ele teve pelo próprio Deus. E esse é o problema de muitos de nós. Deus até chamou você. Deus até te instituiu. Mas o problema é que você se perdeu e esqueceu de responder. E aí eu comecei a ler esse texto de Isaías.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, olha que interessante isso, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe por que Isaías não enxergava o Senhor assentado no alto e sublime trono antes de Uzias morrer? Porque ele estava enxergando Uzias sentado no trono. Ele estava enxergando Uzias como rei. Ele tinha se esquecido que quem governa uma nação não é um rei. Por mais que um rei tenha poder, por mais que um rei tenha autonomia, por mais que um rei tenha status de conquista, quem determina o que vai acontecer em uma nação é o nosso Deus. Só que Uzias teve que morrer para Isaías acordar e olhar para o trono e enxergar quem realmente ele precisava enxergar sentado no trono da vida dele. A questão é: quem está sentado no trono da sua vida? Qual é o seu Uzias hoje? Qual é o seu Uzias hoje? Porque é interessante que quando a gente tira o Uzias da nossa vida, a gente começa a ver com clareza o que Deus está fazendo. E é muito lindo aqui o que acontece, porque depois que Uzias morre, aí Isaías começa: porque eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a cauda do seu manto enchia o templo. Olha só, até anjo ele começou a ver, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção, queridos, nós estamos falando que para você voltar a enxergar, eu não estou falando de experiência, eu estou falando para você enxergar o que Deus quer fazer através de você. Você precisa tirar Uzias do trono da sua vida. Quantos de nós estamos fazendo só o necessário, só o básico? E eu posso afirmar para vocês que não é barato o preço que tem que se pagar. Mas às vezes quando a gente enxerga as coisas, a gente fala assim: mas já está bom, olha só, fizemos isso, fizemos aquilo, olha, começamos uma igreja lá, tá bom, né? Ontem a galera já fez evangelismo lá, foi top, todo mundo feliz, mas isso é básico, isso é só o necessário. A equipe de louvor pode ficar aqui em cima já, estou acabando, mas começa a prestar atenção nisso. E eu quero que, se você realmente entende, porque assim, essa mensagem é uma mensagem muito específica para quem já foi instituído por Deus. Quantas pessoas aqui estão em uma posição de liderança, seja num discipulado, numa célula ou em algum dos ministérios? Levanta a sua mão alta para enxergar, por favor. Preste atenção. Porque esse ano de 2019 você não pode começar a sua história assim? No ano em que morreu o meu rei Uzias, eu pude voltar a enxergar o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Eu pude enxergar de novo quando a cauda dele entrava e enchia o templo com a sua glória. E queridos, é tão simples, porque as coisas são muito fáceis para nós. Estava no Imersão agora, o pastor Domingos, ele contou um exemplo de uma história que eu já tinha escutado pelo menos 15 vezes, e eu tinha me esquecido dela. Aconteceu uma vez no meio do povo Zulu, que eles tinham ali por dezenas de anos uns 40 membros na igreja deles, né?
E quando o pastor ele começou a ser questionado pela convenção, pela junta de missões que mantinha ali o sustento dele, ele começava a argumentar: o povo Zulu é muito difícil, a terra aqui é muito difícil, a feitiçaria aqui é muito forte, a macumbaria aqui é muito forte, né? A gente está fazendo o trabalho, mas estamos encontrando muitas dificuldades, e se desculpando, até que um dia ele entendeu a passividade no ministério dele, e ele chamou ali aquelas 40 pessoas, e eles falaram assim: vamos ler a Bíblia como criança de novo, vamos acreditar no que está escrito, vamos viver o Evangelho aqui no meio desse povo. E eles começaram por algumas semanas a ler a Bíblia como criança, eles começaram a orar de novo, eles começaram a receber um desespero santo no coração deles por aquele povo, por aquela terra. Até que um dia o Espírito Santo visitou ele em uma daquelas reuniões que eles estavam fazendo, nesse processo de ler a Bíblia como criança juntos. Naquele momento, quando acabou aquela reunião, ele voltou para a casa dele, ele escreveu uma carta para o responsável da junta: se prepara, porque o Deus dos nossos antepassados vai nos visitar. E queridos, o Espírito Santo começou a cair sobre aquela terra, sobre aquela igreja. E na terceira semana que isso começou a acontecer, eles chegaram para a reunião, eles enxergaram aproximadamente uns 300 feiticeiros e macumbeiros daquela região, os principais talvez. E eles chegaram, e eles começaram a ficar com medo, porque falaram assim: eles vão querer fazer alguma coisa com a gente. E aí quando chegou ali, um daqueles macumbeiros falou assim: cara, tem uma força muito forte empurrando a gente para cá. Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente estava tentando fazer os nossos trabalhos, nós começamos a ser empurrado para cá, e a gente está aqui sem saber o que fazer, porque a gente começou a entender que tem um Deus mais forte do que aquele que nós adoramos, tem uma força maior do que a qual nós temos contato. Alguma coisa aconteceu, e naquele dia, aqueles 300 macumbeiros, eles entregaram a vida para Jesus, e eles estão vivendo um avivamento até hoje. Se você for lá hoje, aproximadamente 120 quilômetros de Joanesburgo, capital da África do Sul, você vai encontrar um templo para 10 mil pessoas no meio do nada. Mas eles começaram a orar assim: Ofim Nissi, Ofim Nissi, Ofim Nissi, que significa: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E queridos, o Espírito Santo começa a responder quando tem essas três coisas: fogo, paixão e lágrimas. E para a gente caminhar para o fim: e então disse eu, ai de mim, que eu pedi para vocês repetirem. Se você olhar aqui na tradução do hebraico, quando Isaías ele fala isso, ai de mim, ele está caído com o rosto no chão, traduzindo para a nossa realidade, tudo babado, cheio de lágrimas, aqui com a cara no chão, gritando: ai de mim, Senhor, que sou um pecador. Porque o sentimento que ele tinha diante da presença de Deus, daquele cenário que ele estava vendo, é que ele seria fulminado, é que ele morreria naquele momento. Presta atenção, nesse momento as lágrimas começaram a regar a terra de Israel. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, nesse momento que ele estava desesperado, que ele estava todo cheio de lágrimas, chorando ali sem forças, ele tem a mesma visão, que sai um serafim, e ele vai, e ele pega ali na sua mão uma brasa viva, diga assim, fogo, que ele tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa ele veio e tocou na boca de Isaías, e disse: eis que isto que tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? Quem irá
por nós? A quem eu enviarei? Quem irá por nós? Queridos, preste atenção. Essa pessoa já era Isaías há pelo menos uma década atrás. Isaías era essa pessoa. Isaías era o profeta de Israel, Isaías era o profeta daquela nação, mas ele não tinha cumprido e se colocado à disposição do seu chamado. Então aqui ele tem um reforço no chamado dele. Quem eu enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Quem há de ir pela nossa nação? Quem há de ir agora pelo ministério DIP? Quem há de ir para dar continuidade nessa visão? E ali Isaías, largado no chão, cheio de lágrimas, babado, tendo aquela brasa, fogo, tocando as suas bocas, por aquele anjo, ele começa a sentir aquele sentimento de novo, aquele desespero, aquela paixão. Então ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí, nesse momento, depois de décadas já instituído profeta, ele responde. Há quanto tempo você já foi chamado por Deus? Há quanto tempo você já foi instituído por Deus? Mas há quanto tempo Uzias está sentado no trono da sua vida? Há quanto tempo Uzias tem governado a sua vida? Tem deixado a sua situação cômoda? Tem deixado a sua situação confortável demais, estável demais? Mas preste atenção. Se você não tirar Uzias da sua vida, Deus se encarrega de matar ele. Para você cumprir o seu chamado, Uzias tem que morrer na sua vida. Se Uzias não morrer, não tem chamado. Isaías já tinha sido levantado para ser um dos maiores profetas daquela época. É por isso que eu não acredito em predestinação, porque Isaías foi designado profeta e não cumpriu o seu chamado até esse momento. Até esse momento que Uzias morreu, no momento de instabilidade, no momento de vulnerabilidade, não dele, da nação inteira, por culpa dele. Nesse momento, ele teve que derramar lágrimas sobre o altar do Senhor de novo. Ele teve que derramar lágrimas no altar de novo. Ele teve que ter o contato com o fogo do Espírito Santo de novo. E depois que veio as lágrimas, veio o fogo, a paixão voltou, e ele começou a gritar em alta voz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, preste atenção. Só na cidade de Marília hoje, nós temos pelo menos 100 mil pessoas indo para o inferno agora, por nossa passividade, por nossa omissão, porque nós achamos que já está bom. Eu não preciso fazer mais, eu não preciso fazer mais que o necessário, eu não preciso fazer mais que o básico. A verdade, afinal, eu faço demais. E 100 mil pessoas eu estou falando bem por baixo. Talvez aqui no auditório tem pessoas que, se acabasse hoje, iria para o inferno. Queridos, eu não sei vocês, mas eu decidi não brincar mais de ser crente. Eu decidi não mais brincar de ser evangélico. Eu decidi não manter a minha posição de quem eu sou em Deus por causa de um cargo, por causa de um nome. Eu não sei o que tem queimado no seu coração esses últimos dias, mas talvez você deixou de enxergar Deus assentado
num alto e sublime trono de novo, com a glória de Deus, você deixou de ver a fumaça enchendo toda a casa. Você deixou de perder as suas forças, caindo, se jogando no altar do Senhor. Porque quando você olha para o trono, você não vê mais o Senhor. Uzias está lá sentado. Uzias está lá sentado, ofuscando a sua imagem. Talvez um namoro frustrado, talvez um vício recorrente. Mas você tenta olhar para Deus de novo, você tenta olhar de novo. Você quer enxergar, mas você enxerga Uzias sentado. Mas que essa noite seja a noite que você, assim como Isaías, responda um chamado que tinha sido feito há décadas atrás. Que você possa responder esse chamado com a disposição de dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, porque agora eu entendi.